Bem, galera, agora eu vou começar a falar das equações completas, certo? Como se dá a resolução, os métodos de resolução, certo? E nós iremos começar falando de um tipo especial de equação, certo? É uma equação que o primeiro membro, ó, é um trinômio quadrado perfeito. Talvez você já tenha ouvido falar nessa palavra quando estuda os produtos notáveis, certo? O que é um trinômio quadrado perfeito? De forma resumida, eu vou escrever aqui uma equação, x ao quadrado mais 8x mais 16 igual a zero, certo? Eu identifico uma equação trinômio quadrado perfeito quando A é igual a 1. Quando A é igual a 1, eu tenho um método para fazer essa identificação. Você pega a metade do termo em x e eleva ao quadrado. Se for igual ao termo que não tem x, é um trinômio quadrado perfeito. Vamos observar esse exemplo aqui de equação, um trinômio quadrado perfeito. Por exemplo, esse exemplo aqui, ó, x ao quadrado mais 8x mais 16 igual a zero. Quando A da equação é igual a 1 e a equação é um trinômio quadrado perfeito, é muito fácil para identificar. Como você faz? Você observa o termo que tem x e o termo que não tem x. Qual é a metade do termo que tem x? A metade de 8, 4. 4 ao quadrado é igual a 16. Então, é um trinômio quadrado perfeito. Quando a metade do termo em x é igual ao termo que não tem x, se trata de um trinômio quadrado perfeito. Isso quando A é igual a 1. Outro exemplo aqui, por exemplo, x ao quadrado mais 10x mais 25 igual a zero. Né? Esse exemplo aqui. A metade do termo que tem x, metade de 10, 5 ao quadrado, 25. Então, é um trinômio quadrado perfeito. Mas nem sempre a equação ela vem assim com A sendo igual a 1. Por exemplo, esse exemplo aqui eu tenho 9x ao quadrado menos 30x mais 25 igual a zero. Como identificar que é um trinômio quadrado perfeito? Você faz a decomposição. Quem é 9? 9 é 3x ao quadrado. Quem é 30? A decomposição em fatores primos é 2 vezes 3 vezes 5. Quem é 25? É 5, certo? Então, eu posso reescrever essa equação, ó. Eu posso reescrever essa equação como sendo 3x menos 5 ao quadrado. Assim como eu poderia ter reescrito essa aqui, ó, com x mais 4, tudo isso ao quadrado. Vamos entender, tem até aqui o esboço aqui embaixo. Mas veja bem, onde é que a gente quer chegar? Quando a equação é o trinômio quadrado perfeito, você resolve ela também por fatoração, que é bem mais simples. Você faz a decomposição, você pega o primeiro termo e pega o último termo, primeiro termo, último termo, e eleva ao quadrado. E o sinal do meio? O sinal do meio vai obedecer o sinal do número que está em x, certo? Todas as vezes, pessoal, que se trata de um trinômio quadrado perfeito, a raiz dessa equação, que é o resultado da equação, ela é único, ó. Essa raiz é única, certo? Aí eu tenho aqui abaixo outros exemplos de trinômio quadrado perfeito. 8x, x ao quadrado mais 8x mais 16 igual a zero. Como é que eu posso fazer essa decomposição? X mais 4 ao quadrado. Como é que eu sei que é x mais 4 ao quadrado? Você tira a raiz do primeiro e você tira a raiz do último. Que é a raiz de x ao quadrado? X. Que é a raiz de 16? 4. Perfeito? O mesmo método que foi feito aqui com essa equação do exemplo de cima, você pode
Para verificar se aqui é um trinômio quadrado perfeito, como faria utilizando aquela decomposição? Quem é 16? 4x ao quadrado. Quem é 8? Como é que eu posso fatorar o 8? É 2 vezes 2x vezes 2. E quem é o 1? É o próprio 1 ao quadrado. Vou fazer aqui a separação para ficar separado. Então, você pega 4x, tá aqui, e pega o último termo, tá aqui. O sinal de dentro, quem é? O sinal do número que está em x. A mesma coisa que aconteceu aqui, ó. Pega o primeiro termo, o termo de x ao quadrado, da sua decomposição, e pega o último termo, e o sinal de dentro é o que obedece. Certo? Por que que é interessante observar o trinômio quadrado perfeito? Porque a resolução de uma equação por meio de um trinômio quadrado perfeito, ela é mais simples. A raiz é única e você não precisa utilizar fórmula para fazer a resolução. Pessoal, outro conceito bastante relevante, como nós falamos de trinômio quadrado perfeito, é o método de completar quadrados para tornar uma equação um trinômio quadrado perfeito, o seu primeiro membro. Eu vou falar isso porque logo em seguida eu vou falar da fórmula resolutiva de resolução da equação de segundo grau, e para deduzir a fórmula utilizamos o método de completar quadrado. A equação nem sempre ela é um trinômio quadrado perfeito, certo? Mas você pode completar esse quadrado perfeito. Observa a equação: x ao quadrado mais 6x menos 7 igual a zero. Não é um trinômio quadrado perfeito, utilizando o método. Se você pegar metade do termo em x e elevar ao quadrado, não vai ser igual ao termo que não tem x. A metade de 6, 3. 3 ao quadrado não é 7. O que você faz? Você isola a equação, isola x ao quadrado mais 6x e pegou o 7, trouxe para o outro membro. Para essa equação ser um trinômio quadrado perfeito, ela teria que ser x ao quadrado mais 6x, a metade de 3, metade de 6, 3 ao quadrado, 9, mais 9 igual a 0. Então, se eu isolei o x ao quadrado mais 6x, eu tenho que somar 9 de um lado. Foi daqui que apareceu esse 9 aqui, ó. Soma 9 de um lado, do outro lado que estava o 7, também tem que somar um 9 para a equação continuar sendo uma igualdade verdadeira. Eu tenho agora, desse lado, x ao quadrado mais 6x mais 9, igual a 7 mais 9, 16. Agora eu tenho no meu primeiro membro um trinômio quadrado perfeito. Certo, pessoal? Eu vou deixar um livro disponível a vocês para vocês depois acompanhar a interpretação geométrica e estudar, aprofundar mais o conhecimento sobre completar quadrados. Mas de início eu acho que já dá para vocês entenderem. Se não é um trinômio quadrado perfeito, eu posso utilizar o método de completar quadrados, somando um número convenientemente de um lado da equação e somando esse mesmo número do outro lado. Vocês já viram em equação do primeiro grau que quando se soma o mesmo número dos dois lados de qualquer equação, essa igualdade permanece verdadeira. No nosso caso, eu precisaria de um 9 desse lado. Então, eu tenho que somar um 9 desse outro lado também. Quando eu somo um 9 desse lado, eu obtenho o meu trinômio quadrado perfeito desejado. Do outro lado da equação, obviamente que não vai ficar zero, vai ficar um outro número, certo? Depois iremos resolver alguns problemas que é conveniente que você faça esse método. Tranquilo? Finalmente, pessoal, chegamos aqui à vez de observar a fórmula resolutiva da equação do segundo grau, que é a famosa chamada fórmula de Bhaskara, certo? Depois eu vou deixar para vocês pesquisarem sobre Bhaskara, sobre essa equação, sobre essa fórmula, certo? Porque o nosso tempo está muito corrido, tanto é que eu já trouxe a folha impressa, só para mostrar para vocês aqui a demonstração da fórmula, certo? A dedução da fórmula.
para não tomar muito o nosso tempo, que já está bastante corrido para a gente ver os conteúdos que ainda restam, certo? Então, para chegar na fórmula da resolução da equação do segundo grau, é importante que você tenha o conhecimento sobre completar quadrados, certo? Eu tenho aqui a estrutura algébrica aqui da minha equação do segundo grau, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, certo? Para fazer a dedução da fórmula, vamos eliminar esse a daqui, dividindo toda a equação por a. X ao quadrado, ax ao quadrado dividido por a, fica somente x ao quadrado. O b vai ficar sobre a e o c sobre a. 0 dividido por a vai continuar sendo zero. Isolando x ao quadrado mais b sobre ax igual fizemos na equação anterior aqui, ó. Observa. Fazendo o isolamento aqui, ó. Do outro lado vai ficar menos c sobre a. Agora fazendo o método de completar o quadrado. Como é que eu sei o termo que eu vou colocar? Eu tenho x ao quadrado mais b sobre ax igual a c sobre a. Lembra que eu falei do método? Eu utilizo o método que eu pego a metade do termo em x e elevo ao quadrado. Esse é o número que vai ser o termo que não tem x. Observa, se eu pegar b sobre a e dividir por 2, né, vai ficar b sobre a vezes 1 sobre 2, que vai ficar b sobre 2a. Qual é o termo que não tem x? É a metade do termo em x ao quadrado. Metade do termo em x, que é a metade do b sobre a, ao quadrado, vai ficar b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Ou simplesmente, você pode simplesmente deixar o quadrado aqui fora, se for necessário. Certo? Só para você entender de onde é que vai aparecer esse número b ao quadrado aqui, ó. X ao quadrado mais b sobre ax, eu quero completar o trinômio quadrado perfeito. O que foi que eu fiz? Eu peguei o termo em x, tirei a metade dele e elevei ao quadrado, que eu vou obter a equação b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Só para você entender de onde é que veio esse número. Do outro lado da equação, eu tinha c sobre a. Se eu acrescentei b ao quadrado sobre 4a ao quadrado do lado esquerdo da equação, obrigatoriamente eu tenho que acrescentar do lado direito, obtendo aquela expressão ali. Fatorando o trinômio quadrado perfeito, como vocês já entenderam como é que eu faço essa fatoração, ó. Através da decomposição de cada um, eu fatoro, eu vou obter no primeiro membro x mais b sobre 2a ao quadrado, e no segundo membro eu vou obter b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, certo? Que foi a decomposição do segundo membro. Para você entender, eu vou fazer aqui a decomposição do segundo membro. Observa, o segundo membro eu tinha b ao quadrado sobre 4a ao quadrado menos c ao quadrado. Vou escrever aqui, ó. B ao quadrado sobre 4a ao quadrado menos c sobre a, certo? Menos c sobre a, tá aqui, ó. Como é que nasceu aquela fórmula ali? Foi tirado o MMC de 4a ao quadrado e a fica 4a ao quadrado. 4a ao quadrado dividido por 4a ao quadrado vai restar apenas 1 vezes b ao quadrado, b ao quadrado. Menos 4a ao quadrado dividido por a, vai ficar 4a. 4a vezes c, 4ac, que é essa expressão que está aqui.
Observa que já está aparecendo alguma coisa parecida. Já está aparecendo alguma coisa parecida com a fórmula da equação ao quadrado. Quem é b ao quadrado menos 4ac? Isso aqui é delta. A gente vai ver já já. Então, extrai a raiz dos dois lados. Ó. Quando eu tiro a raiz quadrada daqui, raiz quadrada de um quadrado, vai ficar apenas x mais b sobre 2a. Retirando a raiz quadrada desse lado, esse número não é um quadrado perfeito, ele fica dentro da raiz. O 4a ao quadrado é um quadrado perfeito, vai ficar apenas 2a. Isolando x, certo? Isolando x, leva b sobre 2a para o lado direito, organiza a equação que você vai ter o valor de x. Está aqui destacado, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4ac sobre 2a, que é a famosa fórmula, alguns chamam de fórmula de delta, outros chamam fórmula de Bhaskara, você chama, o importante é você saber. Olha, esse número, como eu já falei anteriormente, b ao quadrado menos 4ac, a gente representa ele por uma letra grega chamada delta. Tá aqui, ó. Que a gente chama de discriminante da equação. Certo? Então, x. Quem é x? Para resumir a equação, no lugar de b ao quadrado menos 4ac, eu coloco apenas o número delta. Certo? Com essa fórmula, você pode resolver as equações que você já tem bastante conhecimento. Eu tenho aqui uma resolvida, certo? Que você vai encontrar aqui as raízes x igual a 8 e x igual a menos 4. Não tem segredo, é só jogar na fórmula e resolver como está aí no vídeo. Você pode pausar e olhar.